Hoje aqui eu sou a Cauane, do canal Universo Literário, e vim aqui hoje para mostrar os meus livros, fazer uma bookshelf tour para vocês, espero que gostem. Começando com a coleção do Tintin, que é história em quadrinho. Tem o Tintin no País dos Sovietes, Tintin na América, o Charuto do Faraó, o Lotus Azul, o Ídolo Roubado, os caranguejos o Caranguejo das Pinças de Ouro, a Estrela Misteriosa, Perdidos no Mar, as Joias da Catafiore, o Voo 714 para Sydney. Eu não tenho todos da coleção. Aí, seguindo aqui, eu tenho o Diário de John Winchester, A Princesa e o Goblin, A Princesinha, As Outras Pessoas, da C.J. Tudor, e também da C.J. Tudor, A Garotas em Chama. Tenho da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra bem famosa do Brasil, Mentes Perigosas. Senhor das Moscas, Mágico de Oz, na edição da Dark Side. E aqui começa a minha coleção da Dark Side, que é os meus queridinhos. A Pequena Sereia no Reino das Ilusões, Alice no País das Maravilhas, na edição limitada da Dark Side. Aqui eu tenho Cronos, Viajantes do Tempo, o primeiro livro. Tenho Cronos, Limites do Tempo, que é o segundo. E o terceiro, que é Cronos, Fragmentos do Tempo. Aí aqui eu tenho os livros dos Warren, que o primeiro é de Lorraine, Demonologistas. O segundo, que é Lugar Sombrio. E o terceiro, que é Vidas Eternas. Tenho aqui o Evangelho de Sangue, do Clive Barker. George Orwell, 1984. Edgar Allan Poe, do Medo Clássico, que é vários contos de terror. E esse Bom Dia Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Casoy. Aí aqui em cima eu tinha Confissões do Crematório. Tenho Psicose e tenho Colecionador. Ainda aqui em cima eu tenho o Hellraiser, que é o primeiro livro do Clive Barker, antes do Evangelho de Sangue. Tenho esse daqui, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. E o segundo, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Seguindo aqui eu tenho Casei com um Psicopata. Tenho o Casos de Família, da Ilana Casoy, que conta o caso da Richthofen e os Nardoni. Tenho Serial Killers, Anatomia do Mal. Medicina Macabra, o primeiro livro. Ted Bundy, Um Estranho ao Seu Lado. Lady Killers, Assassinos em Série. Aqui eu tenho a HQ do meu amigo Dahmer, que também é história em quadrinho. Tenho esse daqui, O Príncipe e a Costureira, que também é uma história em quadrinho. Aqui eu tenho Lady Killers em HQ também, o volume 1 e o volume 2. Aqui eu tenho uma série que não tá completa também, que é Condado Maldito, o 1, o 2 que é esse, e o 3, que não tá completo, acho que tem até o 8 ainda já pra comprar. Aí mais quadrinho, que é Francis, e esse outro livro que é Zathura, que até hoje eu não li. Aqui eu tenho a minha parte que fica a Bíblia, minha orquídea, os marcadores. Aqui tem alguns marcadores magnéticos, umas coisinhas para enfeitar.
E aqui, continuando, aqui é a minha sessão de Agatha Christie. Então, eu tenho Agatha Christie, Um Passe de Mágica, que é nessa edição da LPM. É Um Corpo na Biblioteca e Não Sobrou Nenhum. Aí eu tenho essa coleção aqui, que é os novos que foram lançados, da HarperCollins. O Mistério no Caribe, Assassinato no Expresso do Oriente e A Noite das Bruxas. Aí tem o Morte no Nilo, com a Jacket do filme. Um Brinde de Cianureto. Um Gato Entre os Pombos. Aí eu ainda tenho esses 3 boxes aqui, que é das edições antigas. No primeiro box eu tenho A Mansão Hollow, Morte na Mesopotâmia e Os Elefantes Nunca Esquecem. Nesse aqui eu tenho Um Pressentimento Funesto, Assassinato na Casa do Pastor e A Casa Torta. E aqui eu tenho os Trabalhos de Hércules, Os Crimes ABC e O Mistério dos 7 Relógios. Aqui eu tenho esse livro que eu peguei na faculdade de graça lá, que estavam para doar, Belas Adormecidas. Aí eu tenho aqui o Jantar Secreto, do Rafael Montes. Tenho Sobre a Redoma, do Stephen King. E aqui a minha coleção do King. Tenho O Cemitério. Aqui eu tenho a coleção do King, O Cemitério. O Iluminado. Depois. Joyland. Tripulação de Esqueletos, que é um livro de contos e novelas. Sombras da Noite, que também é um livro de contos. Tenho o Mr. Mercedes e o Achados e Perdidos, que é do Bill Hodges, da coleção Bill Hodges, só que eu não tenho o terceiro. Tem o Misery, Louca Obsessão, A Espera de um Milagre, A Dança da Morte, que é Escalhamaço, Outsider, que é o que eu tô lendo, junto com o da Redoma no momento. Tenho aqui do Rafael Montes o Vilarejo. Tem o Telefone Preto, do Joe Hill, que é filho do Stephen King. As Viúvas. Terra Americana. O Substituto. Biblioteca da Meia-Noite, nessa edição que brilha no escuro os livros. A Casa Assombrada, de John Boyne. O Desaparecimento de Joseph Mengele. Aí aqui eu tenho o box da Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabatari, com Uma Chama Entre as Cinzas, Uma Tocha na Escuridão, Um Assassino nos Portões, Céu Além da Tempestade, e esse livrinho aqui, que é uma história em quadrinho que se passa no mesmo universo. Aqui eu tenho esse livro da J.K. Rowling, que é o Icabod, nunca li. Aqui eu tenho o retrato de Dorian Gray, nessa edição que não é muito confortável para ler, mas eu ainda vou ler. Tem Orgulho e Preconceito, na edição da Martin Claret, mas só tenho esse da Jane Austen. E aqui começa a minha coleção de Colin Hoover. Então tem Verity, As Mil Partes do Meu Coração, Todas as Suas Imperfeições, É Assim que Acaba, e o É Assim que Começa. E tenho O Lado Feio do Amor. Aí aqui, continuando na editora Record, eu tenho As Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria, Corte de Asas e Ruínas. Eu li só até, e tenho Corte de Asas Prateadas, só que eu só li até o terceiro. E aqui eu tenho O Rei do Inverno, que é uma releitura das Crônicas de Arthur. Aqui eu tenho o box do Amores e Livros, que eu tenho os 3, mas eu só li um. Aqui tem o Amor e Gelato.
Amor e Sorte e Amor e Azeitonas. Eu só li o Amor e Gelato, não li os outros ainda. O Labirinto do Fauno. Holocausto Brasileiro, de Daniel Arbex. Teto para Dois. Um Lugar Bem Longe Daqui. A Empregada. Morte no Internato. Aí aqui em cima eu vou ter o Diário de Anne Frank, A Revolução dos Bichos, Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks, e Um Porto Seguro, do Nicholas Sparks, A Cabana, Até que a Culpa nos Separe, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Garota Exemplar, e aqui eu tenho a minha coleção de Outlander, que é A Viajante do Tempo, A Libélula no Âmbar e Um Sopro de Neve Cinzas. Aqui eu tenho o box do Espadachim de Carvão, que eu ganhei de uma amiga minha, que é o Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur e o Espadachim de Carvão, que seria o 1 e o 2. Aí aqui, continuando, eu tenho o livro da Daniela Arbex, Todo Dia, a Mesma Noite, que é a história da Kiss, da boate. Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. A Culpa é das Estrelas, do John Green. Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. E aqui tá a minha coleção do Percy Jackson. Por onde eu comecei a minha história de leitura. Aqui eu tenho o primeiro livro, que é Percy Jackson, o Ladrão de Raios. O Mar de Monstros. A Maldição do Titã. A Batalha do Labirinto. E O Último Olimpiano. Aqui eu tenho o Meu Pé de Laranja Lima, que é o livro que eu tô lendo no momento. Esse é outro livro que eu encontrei lá na faculdade de graça e eu peguei, que é As Sete Irmãs. A Adorável Loja de Chocolates de Paris. E aqui eu tenho minha coleção dos Bridgerton, com o primeiro, que é o do Que Eu. O segundo, O Visconde que Me Amava. O terceiro, Um Perfeito Cavalheiro. O quarto, Os Segredos de Colin Bridgerton. O quinto, Para Sir Philip com Amor. O sexto, O Conde Enfeitiçado. O sétimo, Um Beijo Inesquecível. O oitavo, A Caminho do Altar. E o último, E Viveram Felizes para Sempre. Continuando aqui, eu tenho o box dos Rockesbys, que também é romance de época, se passa antes dos Bridgerton. Aqui estão os livros. O primeiro é Uma Noiva Rebelde. Segundo, Um Cavalheiro a Bordo. Terceiro, Um Marido de Faz de Conta. E o quarto, que na verdade estava invertida a ordem, esse é o primeiro, é Uma Dama Fora dos Padrões. E por último, nos romances de época, eu tenho esse da Tessa Dare, que é Um Casamento Conveniente. Aqui é o último nicho da estante, eu tenho essa HQ grandona, que é o Perfura Neve, que ele foi a inspiração da série O Expresso do Amanhã, que tem na Netflix. Tem uma HQ do Coringa. Tenho aqui os 3 livros da Divina Comédia, O Inferno, O Purgatório e o Paraíso. Tenho aqui O Caçador de Vampiros, Abraham Lincoln. 120 Dias de Sodoma, ou A Escola da Libertinagem. A Última Festa. Aqui eu tenho O Crepúsculo. Lua Nova. De Eclipse. Não tem um amanhecer. Tudo e Todas as Coisas. Tem o livro do Whindersson Nunes, Vivendo como um Guerreiro. Tenho esse Mind Hunter. E tenho A Corrente. Aqui eu tenho a coleção dos DVDs do Harry Potter, com os 8 filmes.
E aqui eu tenho a coleção de livros, começando com a Pedra Filosofal, que não cabe mais no box, depois de ler. Aí aqui no box eu não vou tirar porque é muito difícil. Tenho a Câmara Secreta, o Prisioneiro de Azkaban, o Cálice de Fogo, a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe e as Relíquias da Morte. Aí aqui do lado eu tenho o Frankenstein e o Morro dos Ventos Uivantes, na edição da Príncipes. Tenho o Pequeno Príncipe, né, dessa edição da Geração. E aqui eu tenho um livro técnico da faculdade que eu faço, que eu comprei para ajudar na faculdade. Aqui eu tenho O Homem Mais Rico da Babilônia, livros do Padre Reginaldo Manzotti, Batalha Espiritual e o Poder Oculto. Aí aqui eu tenho Nunca Saia Sozinho, do Charles Dolinha, Procure nas Cinzas, A Garota do Lago, A Nona Configuração, O Exorcista. Aí aqui eu tenho meus clássicos Zahar, que é o Corcunda de Notre Dame, Mary Poppins. E nessa edição é do Júlio Verne com 4 livros dele, que é 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias e A Ilha Misteriosa. E aqui eu tenho 2 livrinhos de colorido. Esse foi o Bookshelf Tour de hoje. Espero que tenham mais que vocês gostem, para ter mais no canal. Curte o vídeo, compartilha, comenta, deixa sugestão para mais vídeo e se alguma dúvida que vocês tiverem, quiserem deixar embaixo, eu vou estar vendo os comentários. Me segue nas redes sociais, que eu vou deixar linkado aqui. E assistam os outros vídeos, tem vídeos antigos, e aguardem os próximos que virão.